Torcedor vascaíno! Fala, minha galera do Comentaléu, saudações vascaínas, mais um vídeo do nosso canal entrando no ar, mais um Notícias do Vasco para deixar você muito bem informado sobre tudo que envolve nosso querido e amado Vasco da Gama. E olha, nesse vídeo nós vamos fazer uma análise do Vasco contra a equipe do Volta Redonda. Eu vou trazer aqui 4 destaques do time, vou falar os pontos positivos, vou falar os pontos negativos do time do Zé Ricardo, que precisa se ajustar, e também, obviamente, vou pontuar aí esses jogadores que se destacaram no jogo contra a equipe do Volta Redonda e o que esperar do Vasco esse ano. A gente sabe que é o primeiro jogo, mas uma boa impressão ficou aí para o torcedor vascaíno. Vamos falar também sobre Bruno Gomes, né? É uma situação chata, uma situação que me deixou muito triste. Eu acho que vocês vão concordar, né? O Vasco pode estar devendo o que for ao Bruno Gomes, mas o Bruno Gomes deve ao Vasco também a sua carreira profissional. Enfim, nós vamos falar sobre isso porque tem muita informação sobre Bruno Gomes, inclusive recusando propostas para sair de graça do Vasco. É complicado, mas a gente vai falar sobre isso aqui nesse vídeo. Então, vai subir a vinheta e depois da vinheta vai ter muita informação do nosso querido e amado Vasco da Gama. Sobe a vinheta. Salve, salve, torcedor! Salve, minha galera do Comentaléu, aquele abraço pra você que tá sempre junto com a gente, abraço pra você que curte, que compartilha, que se inscreve no nosso canal. Muito obrigado, viu? Vocês são o principal combustível para que este canal esteja no ar. E você que tá chegando pela primeira vez no nosso canal, que o YouTube te recomendou, que o amigo compartilhou o nosso vídeo pra você, você pesquisou e nos achou, seja muito, muito bem-vindo ao Comentaléu Vascaíno. Aqui é o canal onde você, torcedor vascaíno, fica por dentro das informações do Vasco. A gente traz análise, sugerimos jogadores, a gente traz as notícias e comentamos elas também. E também fazemos aquela live resenha. Inclusive, eu quero agradecer a galera que esteve na live junto comigo, ao Marcos que me acompanhou na live ontem. Ontem a voz quase foi embora, mas o Marcos deu esse apoio para mim. Muito obrigado, meu amigo Marcos do canal. Eu torço pro Vasco e peço para vocês que sigam ele lá, se inscrevam, porque o cara entende muito de futebol e tá junto com a gente. E você que tá chegando pela primeira vez, se inscreve, dá essa moral, porque eu vou ficar muito agradecido a você se você se inscrever no nosso canal. E olha, vamos falar de Vasco da Gama, daqui a pouco eu vou falar de Bruno Gomes, vou falar a informação aí que que tá rolando aí, que o jogador inclusive rejeitou propostas para sair de graça do Vasco, tá na justiça contra o Vasco, e eu vou falar daqui a pouco sobre a situação de Bruno Gomes, que me deixou muito chateado. Mas vamos falar de Vasco 4, o Volta Redonda 2, que foi um jogo em que o Vasco começou dominado pelo Volta Redonda, parecia que estava voltando aqueles mesmos acasos de 2022, 2021, mas o Vasco em um contra-ataque com dois jogadores que para mim foram destaques nesse jogo. Primeiro, o jogador Gabriel Peck, que foi muito bem ali pela ponta. Lembrou aquele Gabriel Peck que iniciou o campeonato de 2021, mas fica sempre aquela dúvida, será que o Peck só joga quando está no estadual? Enfim, eu espero que ele evolua ainda mais. E um jogador que para mim foi uma surpresa, ofensivamente, o Everton, jogador que apoiou bastante, sempre sendo achado ali pelo lado direito. Obviamente errou no passe do jogo, do gol que a equipe do Volta Redonda fez, né? Já que ele deu um passe errado ali e o próprio goleiro teve que fazer o pênalti, né? E aí resultou no primeiro gol da equipe do Volta Redonda. Mas achei o Everton uma grande peça. Lembrou o Madison, o Pikachu, lá naquela época que o Zé Ricardo usava. Ele subiu muito, muito ali pelo lado direito e fez boas tramas ofensivas. Mas tem que melhorar na situação de posicionamento. Eu também acho que foi um erro de posicionamento da zaga também. E erro do jogador que não olhou, né? Deu um passe muito fraco, não olhou quem estava atrás e acabou fazendo aí um passe errado que poderia ter complicado naquele momento o Vasco da Gama. Outros destaques que eu tenho aqui para trazer é Yuri. Yuri fez exatamente aquilo que eu espero do Yuri. Um volante que marca, que corre, que faz a proteção da subida do lateral, principalmente no lado direito, já que o Edmar não subiu tanto. Um jogador que chegou em quase todas as bolas que ele foi, ele pegou, ele roubou a bola, interceptou. Um jogador muito interessante. Acho que o Yuri será muito motorzinho dessa equipe do Vasco.
Será o cara que vai fazer com que o Vasco tenha uma sustentação defensiva. Gostei muito da atuação do Yuri, é um pitbull mesmo ali no meio de campo. Não tem medo de dar carrinho, não tem medo de estar, dar um chutão, enfim. O Yuri, eu gostei muito da atuação dele. Só acho que faltou alguém do lado do Yuri. Esse é um ponto negativo. Acho que faltou um volante para dar uma saída. Gostei do Juninho também. Juninho foi um dos destaques. Acertou incríveis 26 passes. Dos 26 passes que ele fez, ele acertou os 26. Para mim, um grande destaque do jogo. O melhor jogador, mas tem que só um pouquinho soltar um pouco mais rápido a bola. Um jogador que conduz muito bem a bola, tem um domínio orientado, tem uma qualidade, né, de condução, mas fez um dos grandes, o grande jogador do jogo aí, o Juninho, na minha opinião. Mas falta alguém ali no meio, né? Falta um jogador. Acho que o Matheus Barbosa pode ser esse jogador que dê a sustentação a Juninho e Yuri no meio de campo. Vamos falar também do Nenê, né? Nenê não apareceu tanto, mas quando apareceu foi decisivo e fez o gol. E Raniel. Raniel se movimentou bastante, fez o gol de cabeça, mas brigou mais com os zagueiros do que conseguiu definir jogadas. É aquele medo que eu tinha do Raniel jogando pelo Vasco. Mas os pontos negativos, eu vou para a questão que eu já falei aqui, falta mais um homem no meio de campo, principalmente para jogar ali ao lado do Yuri. O cara para ser o construtor, o Yuri não é o construtor, o Yuri é o cara que vai à caça, rouba a bola. Falta esse construtor, tomara que o Matheus Barbosa consiga fazer isso. Falta esse segundo volante que saia jogando. Também achei que a zaga, gostei da atuação do Anderson Conceição. O Edmar ficou um pouquinho mais preso, o Everton precisa melhorar, o Ulisses muito estabanado ainda, mas acho que falta um pouquinho a zaga, posição. Não sei se por falta de entrosamento, não sei se por falta de treinamento, faltou a zaga do Vasco se posicionar melhor. Em alguns momentos o Vasco sofreu alguns contra-ataques que a zaga não estava tão bem postada. O Yuri tentou até interceptar, mas achei que falta isso, falta esse entendimento. E falta um parceiro pro Anderson Conceição. Não vejo o Ulisses como titular, com todo o respeito do mundo ao jogador. Mas acho que o jogador hoje, apesar de todas as temporadas que já passou pelo Vasco, continua o mesmo Ulisses. Ulisses é um jogador que vem meio estabanado, usa muito excessivamente a força. No lance, logo no início do primeiro tempo, pegou o cara de jeito ali na lateral. Acho que o Ulisses precisa apurar esse refino técnico. É um jogador que tem muita força, mas não falta pensar melhor o jogo. Então, acho que falta um zagueiro ali ao lado do Anderson Conceição. Não sei se o Cangá, não sei se o Léo Matos, que está jogando nessa posição, quem está acompanhando os treinos sabe. Mas o resto, gostei do Vasco, um time compactado, um time que consegue rodar a bola, um time que consegue sair de apuros, sofreu muito no início do primeiro tempo, mas conseguiu sair, e um time que está conseguindo ter a cara. Joga feijão com arroz e tem muito a evoluir ainda. Errou muita coisa, questão de posicionamento, alguns passos errados, carregar demais a bola, mas o time está indo aí pelo um caminho que eu estou gostando. E, no mais, é um time que tem essência, que tem raça. A gente vê isso. É um time que não se entregou em momento algum. Como eu já tinha dito na live, era muito nítido que a partir dos 15 minutos do segundo tempo o time ia cair de produção por causa da questão física. Foi dito e feito. O Volta Redonda fez até o seu segundo gol, tentou pressionar, mas eu gostei da atuação do Vasco da Gama. Tá de parabéns, mas tem muita coisa para evoluir. Faltam uns 4, 5 reforços aí para completar esse elenco, fazer um elenco mais robusto e dar mais opções, porque eu achei que caiu muito de produção, principalmente depois das substituições. E olha, para terminar esse vídeo, vamos falar de Bruno Gomes, né? E Bruno Gomes, quantas vezes a gente já te defendeu, a gente já foi aqui, entendeu? Bruno Gomes foi expulso 2 jogos seguidos, a torcida foi lá, aplaudiu, buscou levantar o jogador. E somos surpreendidos no momento em que o Vasco está jogando, com a notícia de que Bruno Gomes botou o Vasco na justiça, cobrando 2 milhões, pedindo rescisões, e o pior de tudo, a gente vê que recusou propostas. Isso não é falácia, é coisa que a galera confirma isso, para que ele saísse do Vasco de graça. E aí eu me digo, aonde está a hombridade de certas pessoas? Aonde falta a formação de certos jogadores como cidadão? O Vasco hoje, se o Bruno Gomes tem o que ele tem na sua vida, é por causa do Vasco. O Vasco formou o jogador. O Vasco deu educação ao jogador. O Vasco, por muitas vezes, deu um prato de comida ao jogador. E o jogador faz isso. Não somente com a instituição do Vasco,
mas com sua torcida. Ah, mas a diretoria não presta. A diretoria vai passar. A diretoria vai embora. A instituição Vasco continua. Não concordei. E eu que trabalho com isso de mercado, que estou começando a iniciar nessa questão de mercado, isso voga muito para o mercado. Um jogador que faz isso com um clube que lhe deu tudo. E achei uma baita imaturidade do Bruno Gomes. Não sei se por influência de alguém, não sei se por ele próprio, mas eu só digo uma coisa ao Bruno Gomes: reflete, bota a tua cabeça para pensar, porque mais ou menos o destino cobra. E o destino é aquilo que a gente não consegue conter. E é aquela famosa música, né? Você pagou com traição a quem sempre te deu a mão. Então esse é meu recado. Acho que é uma atitude ridícula do Bruno Gomes. De por mim, nem veste mais a camisa do Vasco e vai embora, vai para qualquer lugar. Mas uma tremenda falta de respeito com a instituição e com a torcida que ele abraçou por tanto tempo. Até quando errou. Até quando errou. Então é isso. Saudações às Caínas e aquele abraço. Valeu!